Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a bruxa. Bom, dizem que vai mudar, né, o título, mas não tem problema. Continuo bruxa. Primeiramente, quero pedir desculpas pela minha ausência nos vídeos, nas lives, mas é que realmente as coisas, deixa eu ver aqui, as coisas estão bastante corridas, atribuladas, muita coisa mudando, muitas coisas acontecendo, né? Claro que entendo que seja bom pra mim e com certeza será bom pra vocês, tá? Então peço desculpas pela minha ausência, mas espero que tudo entre nos eixos aí, rapidamente, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui, né, do que a gente sempre costuma falar, dos nossos segredos, nem todos revelados, óbvio, não é? Quando eu pratico, né, quando eu executo uma magia ou uma bruxaria, eu sempre acompanho no astral, tá? Sejam as minhas próprias ou sejam dos meus clientes. Então, de tempos em tempos, eu dou uma olhada para ver como é que as coisas estão fluindo. Até mesmo para saber se de repente elas não foram quebradas, né? E muitas das vezes, não é uma vez, mas algumas vezes, eu percebo que essas magias ou essas bruxarias encontram-se estagnadas, tá? Elas não deixaram, a energia não morreu, ela não deixou de existir, mas elas encontram-se estagnadas, paradas no astral, ok? Aí você vai falar assim, mas como isso é possível? Bom, existem vários fatores que podem contribuir, não é, para que haja essa estagnação, ok? Uma delas seria as contras-magias, né, que acabam de uma certa forma criando algumas barreiras, tá bom? Por exemplo, que é muito comum, né, a gente faz por exemplo, uma magia de união, né, e a sua concorrente, a sua rival, o seu concorrente ou o seu rival faz uma outra, né, magia, tudo com a mesma pessoa, hein, gente? Olha o Brad Pitt, né? Enfim, gosto é o regalo da vida, mas vamos lá. E faz aí uma amarração ou até mesmo uma outra união. Então nós temos aí numa mesma pessoa duas energias, né, de intenções contrárias, não é? Então começa a ter choque energético, tá? Isso acaba criando um certo caos no astral e a magia que foi executada ou a bruxaria, ela fica estagnada, tá bom? Outra coisa que acontece, e muito mais do que às vezes que a gente pode chamar de contra-magia, tá? É a mente da pessoa. Não só aquela que está recebendo a magia ou a bruxaria, mas principalmente aquela que contratou. Porque nós, quando executamos uma magia, né, eu sempre falo, assim como quando eu exerço a minha profissão de advogada, o direito não é meu, né? Eu luto pelo direito do cliente. É a mesma coisa na magia, né? O pedido, de fato, não é meu, né? Por isso que eu converso muito com os clientes para entenderem que, de fato, eles querem através daquele trabalho, tá? Porque eu não tenho o direito de modificar, né, os desejos de ninguém, né? Então, se a pessoa quer aquilo, né, independente do que eu pense, né, eu posso até orientar, mas independente do que eu pense sobre aquele desejo, eu executo, tá? Então, eu procuro ser fiel, né, ao que o cliente deseja. Muitas vezes nem ele sabe o que de fato deseja, né? É interessante, mas isso é um outro assunto. Ou não, né?
De repente acaba influenciando nesse dia de hoje. Mas vamos lá. Quando executamos, então, a minha influência dentro da magia, né? Ela acaba no momento que eu a entrego, tá? Ela está entregue, está feita, está nas mãos das entidades que vão trabalhar com aquela energia, né? Que nós ofertamos da forma que nós ofertamos. É simplesmente uma entrega, tá? Muito bem. Aí, a pessoa começa a sabotar o próprio desejo, né? Até mesmo por negatividades, falta de fé, falta de esperança, enfim, depressões, uma série de coisas. Ela própria começa a sabotar. Porque, na verdade, quando eu trabalhei naquele trabalho, naquela magia ou naquela bruxaria, a pessoa que pediu, que pagou por aquilo, na verdade, ela está, de uma certa forma, presente, não é? Eu coloco a energia daquela pessoa ali, entendeu? Quando ela começa a agir de forma contrária, a pensar de forma contrária ao próprio desejo colocado naquela magia ou naquela bruxaria, ela mesma começa a sabotar o trabalho. E é o que eu mais vejo, tá bom? É o que eu mais vejo. As próprias pessoas sabotando os trabalhos. Ou quando a entidade fala, olha, para você atingir esse objetivo, né, como a gente às vezes precisa da ajuda também da própria pessoa, você tem que agir de determinada forma. Ela não faz. Ela faz tudo ao contrário, tá? Então, o que poderia ser, no caso dela, né? Eu não tô classificando a magia como negativa ou positiva, tá? Eu tô falando do que ela deseja. De uma forma positiva, ela mesma negativa a magia. E tá cheio, gente. Tá cheio. Tá cheio de gente que negativa magia. Ou seja, tudo que foi feito pode ser perdido. Eu sempre falo para as pessoas, acalma o coração, acalma a mente, entrega. Não queira dizer para a entidade que está trabalhando no seu caso o tempo, a forma com que ela tem que trabalhar. Não é assim. Ela sabe o que precisa ser feito, em que tempo que precisa ser feito aquilo. Nós temos que entender que todos os seres humanos aqui na Terra também possuem suas proteções, as suas fés. Ele também pode lutar. Da mesma forma que muitas vezes eu encontro dentro dessas barreiras, né, o porquê que a magia está estagnada, da própria pessoa que está recebendo a magia. Ela consegue, de alguma forma, seja pela fé dela, seja pelas orações dela, seja pelas crenças dela, segurar essa energia. Óbvio que ela não aguenta por muito tempo, não é? Ela não aguenta por muito tempo, mas ela segura. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já fiz isso muitas vezes. Entenderam? Então, a gente não pode esquecer que o outro que está recebendo aquela magia, não importa qual tipo, né? Porque a magia, ela pode ser direcionada a alguém ou a seu favor, tá? Se é contra alguém ou com a intenção de alguém, né? Magias de amor, magias de destruição, não importa, tá? O outro também vai se esforçar para não sucumbir àquela demanda ou àquela magia ou àquela bruxaria, né? A não ser que seja uma pessoa muito fraca espiritualmente, né? Ou muito promíscua também, tá? Então, a gente precisa entender que nós, né, quando
desejamos algo através da magia, através da bruxaria, nós mesmos precisamos atuar a favor dela, ok? Atuar. E se você recebe uma demanda, você também vai atuar, né, a seu favor, né? Não sucumbir a ela, né? Eu acho engraçado, às vezes, quando a pessoa descobre que tem uma demanda ou coisa assim, minha nossa, ela fica num pavor, pronto. Aí eu já aviso, eu falo, olha, agora que você sabe, se prepara, porque vai vir com tudo. Primeiro que o inimigo foi descoberto, e segundo que você tá se cagando de medo. Você vai abrir todas as portas, né? Então, a mente, ela pode ser um aliado poderoso ou um grande sabotador. Tá bom, gente? Então, contribui aí com a gente, por favor. Contribui com a axé. Até, olha, gente, é impressionante. Tem gente que consegue. Todo mundo que faz o axé de prosperidade comigo, por exemplo, dificilmente não vai ter retorno. Olha, eu não conheço ninguém até agora, tá? Mas eu conheço pessoas que sabotam a própria magia e ela anda assim, sabe? Parece que tá numa rua esburacada, né? No freio de mão, ela vai, mas ela anda de uma forma tumultuada. A própria pessoa cria o caos, né? Na própria magia, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando nós, bruxos, tatas, mametos, né, pedimos, tenha calma, que nós sabemos como é que está a magia do outro lado. Cada um do seu jeito, mas nós sabemos, tá? Tenha calma e deixe a entidade trabalhar. Porque a gente sabe o que a gente tá falando. Tá bom? Laroê, povo da Calunga. Laroê, povo da Quimbanda. Beijo da bruxa.